Quando os Beatles acabaram, John Lennon disse: "O sonho acabou." Mas aqui eu vou dizer que não pode acabar, porque o sonho é fundamental. Me acompanha nesse vídeo que você vai entender por que sonhar é tão importante. Tá bom? Vamos lá! O início do sonho começa com a obra publicada no final do século XIX por Freud, A Interpretação dos Sonhos. Nessa obra, Freud nos fala do inconsciente e fala que o sonho representa alguns impulsos, alguns desejos reprimidos e que isso faz com que as pessoas manifestem esses desejos reprimidos através dos sonhos. Então, essa seria a função do sonho. Aprofundando esse estudo e expandindo essa ideia inicial de Freud, Jung se desloca, por esses outros motivos, do pensamento freudiano e vai falar dos sonhos de uma outra maneira. Ele vai falar do processo de individuação, ou seja, o sonho tem a função de nos ajudar no nosso processo de desenvolvimento, de nos trazer mensagens, ideias que não estamos sabendo trabalhar direitinho da maneira consciente. E além do mais, Jung vai trazer a ideia de equilíbrio, de forças opostas que existem dentro da gente e que tentam achar esse equilíbrio. Quando estamos desbalanceados, existe uma energia de equilíbrio do sistema e os sonhos ajudam. Por isso, o sonho pode ser uma fonte de sabedoria. O sonho pode trazer necessidades, pode trazer conhecimento. E essa é a base disso. Então, se no Freud você tem a interpretação dos sonhos, talvez a obra de Jung, que é um pouco mais complexa e um pouco mais extensa no sentido do aprofundamento dos sonhos, eu sugiro começar pelo O Homem e Seus Símbolos, escrito no final, com seus alunos, no final da sua vida, tá bom? Aí depois nós temos, a partir de 1950, a Universidade de Chicago se aprofundando nesses estudos, tentando trazer uma visão mais de laboratório, mais de dados, mais de verificações, e não no sentido da psicologia, da evolução psicológica que o sonho pode nos dar, como era antigamente, os oráculos, as mensagens através dos sonhos, as premonições através do sonho, mas sim a ideia de verificar por que nós sonhamos, tentar testar em laboratório o que acontece quando a gente sonha. E a partir daí eles descobriram, em 1950, essa coisa do movimento rápido dos olhos, que acontece quando nós sonhamos e estamos processando os sonhos, esses movimentos dos olhos enquanto dormimos. E eles descobrem então que os sonhos estão muito relacionados à consolidação das memórias. Isso a gente vai ver um pouco mais por que é importante. E não que isso entre em contradição, por exemplo, com as ideias de Jung, porque a ideia da consolidação das memórias, ela se dá muito numa característica emocional. E por que não nessa composição emocional das memórias, a gente não compreender aquilo que emocionalmente nos é necessário, emocionalmente nos faz falta, compreende? Então essas ideias não são necessariamente contraditórias, apesar de elas utilizarem ferramentas distintas para olhar esse processo do sonho, tá bom? O neurocientista brasileiro Siddhartha Ribeiro publicou um ótimo livro chamado O Oráculo da Noite, que ele fala sobre os sonhos. E ele desenvolve a ideia de que o sonho é um processo de aprendizado. Nós aprendemos a sonhar desde o início da nossa vida. E nós temos desenvolvido esse processo de nos relacionarmos com o sonho durante a nossa vida. Ele cita o caso, por exemplo, da esposa de Júlio César, que sonhou um dia antes com o assassinato do seu marido. E perguntando e tentando refletir sobre isso, como isso pode acontecer, na verdade a ideia é de que o sonho, ele traz várias informações que muitas vezes nós não estamos dando importância do dia a dia, e por isso ele pode montar de alguma forma esses sonhos e trazer algo que a gente chama de premonição, mas que informações que estavam soltas aqui, soltas acolá, e no registro da memória, veja, na junção da memória, ele nos traz uma simbologia, uma imagem que nos pode parecer premonição. Essa é um pouco a forma como Siddhartha Ribeiro trabalha na sua obra.
Outro neurocientista, um livro que eu recomendo, né, é Matthew Walker. Matthew Walker é um neurocientista inglês que escreveu o livro Por que Nós Dormimos. E ele mostra também todos esses dados, ele mostra a história desses dados sobre o sonho e a importância de sonhar para que nós possamos registrar melhor memória. Inclusive, existem dados muito interessantes sobre a questão de que das pessoas que sonham e que dormem melhor para poder sonhar, acabam indo melhor nas provas. E ele verifica isso fazendo testes, né? Se a pessoa dormiu 8 horas, se sonhou, se dormiu 7 horas, se dormiu 6. E como que as pessoas que conseguem dormir bem e sonhar bem acabam indo melhor nos testes, né? Registrando melhor as informações que foram dadas dias antes. Então, bem interessante esse livro. Mas um outro dado que ele dá é sobre a ideia de contraste emocional e que também reforça a ideia de Jung. A ideia de contraste emocional é que se nós sonhamos, se nós dormimos bem para poder sonhar, nós temos a condição de dar a dimensão emocional para os problemas mais adequada. Quando começa a faltar isso na nossa perspectiva, na nossa vida, nós perdemos a perspectiva. Os problemas começam a aparecer muito maiores do que realmente são. Nós perdemos o controle mediante situações de desafio. E quando nós temos essa parte do nosso sono preservada, a parte do sonho preservada, nós conseguimos olhar os problemas, colocar ele numa dimensão mais adequada para que eu possa trabalhar com eles. Veja que interessante. Então, por isso quando John Lennon disse, né, no final dos Beatles, o sonho acabou? Não, continue sonhando. É importante a gente sonhar porque vai ajudar a gente não só nas memórias, vai ajudar a gente não só a dar o devido contraste emocional, mas psiquicamente, como dizia Jung, ajudar no nosso processo de individuação, no nosso processo evolutivo. Por favor, se você achou interessante esse vídeo, passa adiante, por favor, porque essa é a forma de passar coisas boas à frente, passar informação e eu e você estarmos crescendo com conhecimento, com sabedoria. Grande abraço, até o próximo vídeo.